Amanhã pela manhã, de manhã o dia está clareando muito cedo, né? Então, para não ser muito escuro, para não ficar perigoso, eu queria que fosse mais escuro, mas como está meio às vezes perigoso, eu vou convocar os irmãos, quem quiser e quem achar que é de Deus, para você vir. Quem achar que não, pode ficar em casa. Eu vou fazer um ato profético de oração aqui no Lago Azul, 5 horas da manhã. Então eu vou convocar os guerreiros que podem vir me ajudar em oração, porque Deus deu uma direção para mim e eu preciso fazer isso aqui amanhã. E aí Deus falou que podia falar na igreja, que era para os irmãos virem também, que é peso pesado, não pode ser sozinho não. Nós vamos orar aqui, repreendendo um mal aqui no Lago Azul. E eu conto com a presença dos intercessores, os irmãos que puder vir 5 da manhã. 5 da manhã está de dia já, não está? Então 5 da manhã não tem perigo. Não é nada de extraordinário. Nós apenas vamos fazer a oração aqui no Lago Azul, repreendendo todo o mal, toda a obra do inferno, todo espírito maligno que está tentando sondar as casas do povo de Araputanga. Não, Araputanga, nós vamos orar para que Deus tenha que visitar Araputanga. E tem esse, tem mais 2, e tem mais um outro ainda que eu vou fazer, mas aí na outra semana, depois Deus dá o resto da direção. Aí vai ser nas entradas da cidade, aí já é outra coisa. Esse vocês vão participar comigo. Quem estiver aqui amanhã está convidado. 5 da manhã, tá bom? Tranquilo. Eu ia fazer mais tarde porque está escuro. Eu queria fazer, já era mais escurinho um pouco, porque o pessoal, às vezes 5 horas, já começa a caminhar também. Mas se caminhar, vai ver nós orando também. 5 horas eu estou com você aqui no Lago Azul amanhã. Vou colocar o despertador para não atrapalhar você. Pode ser, irmão? Conto com a sua presença? Fazer um círculo de oração aqui no Lago Azul? Está convidado. Pastor, eu moro muito longe, não vou conseguir. Me perdoa. Está perdoado, está abençoado. Levanta 5 horas e dobra o seu joelho na beiradinha de sua cama e ora conosco. Está abençoado também. Ah, mas eu queria vir porque o negócio é bom. Então venha, mas só que aí meio perigoso, né? Se for longe, você vai ter que marchar cedo. Se tiver condições de vir, venha. Nós precisamos orar, irmãos. Araputanga está ficando assim estranho os últimos dias. Nós temos que orar. Qual é o nosso papel? Orar. Você pode fazer alguma coisa se não sei orar? Orar e vigiar. Deus está revelando que é para fazer esse ato profético aqui no Lago Azul. Amanhã, quem vier vai estar participando. 5. Dá um amém ou um glória a Deus. Os vizinhos, que os meus vizinhos ali estão convocados, não está convidado, tem que vir. Tem vizinho, tem que acordar com aquela buzininha, pum, chofar, para poder profetizar. Aleluia. Estou com a palavra do coração de Deus para a sua vida e para a minha. João capítulo 15, diz assim o texto das Sagradas Escrituras: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis a ser meus discípulos. 9.
como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Até aí o texto. Irmãos, a cada ano, o povo hebreu celebrava a Páscoa. Uma festa lá que durava uma semana. Eles juntavam, observavam a combinação da festa da Páscoa junto com a festa dos pães asmos, e por um período de mais de 2 milênios, eles faziam isso anualmente. Todas as vezes eles paravam em uma época do ano para celebrar a libertação dos seus ancestrais do Egito. E além de comemorar essa libertação do cativeiro egípcio, eles também comemoravam a entrada, a instalação deles pela mão de Deus na terra prometida, onde por milagres sobre a direção, liderança de Josué, onde o rio Jordão abre, eles passam, vencem Jericó. Então eles tinham muitos motivos para celebrar, e anualmente eles paravam durante um período do ano e eles celebravam com toda alegria. À medida que isso foi passando, Jesus entrou em cena no seu ministério, e Jesus celebrou a Páscoa com eles também, com os seus discípulos também. Mas chegou um momento, e esse período aqui em que está o capítulo 15, justamente partindo para o 16, Jesus está preparando o coração dos discípulos para a despedida de Jesus. Jesus vai ser assunto ao céu, e ele está preparando o terreno do coração dos discípulos para enviar o Espírito Santo, que é o outro, o Paracletos, o outro Consolador. No capítulo 16 você vai discorrer toda essa história. Você vai ver Jesus preparando a sua partida, mas falando assim: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus, no capítulo 15, ele está aqui precisamente conversando com eles esses assuntos a respeito do fruto da videira, algo relacionado à vinha, e essa nova história, essa nova vinha que se constituiria nos discípulos, não apenas a partir deles, mas dentro deles. Jesus está tratando de assunto de ceia, de Páscoa, transformando a Páscoa em um novo modelo, que é a ceia. E nessa ceia ele está querendo introduzir um assunto tão complicado de entender, que é o assunto da sua morte. Eles estavam tão acostumados com os milagres, o ministério de Jesus estava fluindo muito bem, as multidões estavam sendo alcançadas, curadas, cego enxergando, gente ressuscitando, e os discípulos presenciando isso. Só que aqui nesse momento da história de Jesus, Jesus está conversando com eles a respeito dessa relação Páscoa, ceia, entrega, sacrifício, sangue. E ele chega a dizer nessa reunião que o pão que ele está partindo nessa última Páscoa é o corpo dele, e que o vinho que eles estão bebendo é o sangue derramado de Jesus. Jesus está dizendo assim: eu vou me entregar. Essa Páscoa ritualística, esse momento que vocês viveram até aqui foi muito bom, mas a partir daqui eu vou substituir. É aqui que Jesus, ele ganha o nome de substituto, o substituto. E aí ele entra em cena, ele substitui, ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele vai preparar para que o Espírito Santo venha e habite em nós. Então, eu precisava falar isso para vocês, porque às vezes nós pensamos que esse texto do capítulo 15 do livro de João, do Evangelho de João, é um texto isolado fora desse contexto, e não é. Não está apenas falando de uma videira, de uma árvore, de conjectura ou de uma parábola. Não é apenas isso. Isso aqui é uma história contada. Jesus está falando de uma parábola viva, que significa a vida de Jesus, a vida dos seus discípulos. Então Jesus está querendo dizer isso: eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Então está falando de uma entrega, está falando de poda, de corte, está falando de fruto. E antes de Jesus se entregar como sacrifício vivo, ele vai falar sobre essa questão frutífera. Mas o que chama a atenção aqui, que eu quero pensar com os irmãos, é que a mensagem que Jesus entrega para ele, no geral, a mensagem de Jesus consistia em 3 aspectos. Primeiro, Jesus
Para o público geral ou para a multidão, Jesus pregava: venham a mim. Para os que aceitavam esse convite, Jesus pregava: sigam-me. E para os que seguiam, Jesus pregava: permaneçam. Estou repetindo. Para o público, para todo mundo, toda a multidão que ouvisse Jesus, ele tinha um convite: vinde a mim, venham. Para aqueles que vinham e aceitavam esse convite, ele falava: sigam-me. E para aqueles que seguiam o mestre, ele dizia: permaneçam. A chave desse texto, o contexto que nós lemos, trata-se de um fundamento. O propósito dessa parábola de Jesus é ensinar os crentes a viver como cidadãos de um novo reino, de um novo modelo que Jesus estabelecia agora, tirando esse ritual de lado e sendo o próprio sacrifício. Esse modelo de um cristão do novo reino por meio de uma aplicação de um conceito. E qual era o conceito? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim não é apenas uma pregação isolada daquilo que Cristo queria ou do que Cristo almejava pessoas com Ele. Não é só um desejo do coração de Jesus ter muita gente com Ele, ser rodeado de pessoas. Não. Permaneçam em mim é um conceito. Permaneçam em mim é um fundamento. É um conceito que Cristo pregou para aqueles que seguiam a Ele. Para a multidão, toda a multidão, todos os povos vão escutar Jesus dizendo: vinde a mim. Mas nem todos vão seguir. Mas para aqueles que seguem, vão escutar: permaneçam em mim. Se você for ler, você vai perceber e frisar nesse texto várias vezes a palavra permaneçam, permanecei. Olha, no verso de número 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aí você vai ver no final do verso 4, como pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar fruto se não permanecer em mim. Olha o verso de número 5, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha o verso 7, permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. O verso de número 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então aqui está tratando de um conceito. Cristo não quer apenas que os crentes venham a Ele. Cristo não quer que os crentes apenas sigam a Ele. Cristo quer que os cristãos permaneçam nele. Essa é a grande diferença de termos uma vida frutífera. Muitas pessoas estão na religião por um convite de Cristo. Cristo chamou: venham a mim. E eles vieram. Muitos já estão aí, já vieram. E muitos inclusive estão seguindo Cristo, mas não estão seguindo Cristo permanecendo nele. Essa é a expressão muito forte. Vou procurar ser dinâmico para entrar nesse conceito do permanecer, para que essa palavra faça sentido ao nosso coração como uma revelação para nós hoje aqui. Diga glória a Deus. A W. Tozer diz o seguinte: a inadequação de grande parte da nossa experiência espiritual não esteja ligado ao nosso hábito de pular de um lado para o outro pelo corredor do reino como crianças no mercado, sempre tagarelando sobre tudo, mas não aprendendo o valor de nada. Eu repito para que você pegue o eixo dessa frase. Essa frase eu achei tremenda. Ele está dizendo a palavra é bem difícil. A inadequação de grande parte da nossa experiência espiritual não esteja ligado ao nosso hábito de pular de um lado para o outro, como crianças no mercado, tagarelando sobre tudo, mas não aprendendo o
valor de nada. Temos que ter cuidado com as nossas experiências espirituais da vida, porque senão as nossas experiências espirituais, elas vão se adequar com o hábito que nós temos de pular de um canto para o outro, como criança. Já viu criança dentro de um supermercado? O que me chamou a atenção foi porque quando eu li essa frase, eu fiquei pensando em crianças dentro de supermercado. É gostoso ser criança, e mais gostoso do que ser criança é ser criança dentro de um supermercado. Só que tem que ter dinheirinho para comprar. Se não tiver, criança dentro de um supermercado, eles não sabem o valor de nada, meus irmãos. Os pais estão ali com 100, 150 ou 200 reais só para comprar o básico, mas as crianças estão lá, olha que legal, isso aqui é bom, hein? Eita, aí vai, pega, põe no carrinho. Opa, eles estão tagarelando para todo lado, mas não sabem o valor de nada. E se nós não tivermos cuidado com a nossa experiência espiritual, nós vamos estar nos adequando a esse hábito de ficar pulando para um lado e para o outro, tagarelando, glória a Deus e aleluia, mas não sabe o valor das coisas espirituais, do permanecer em Cristo. Aí fica saltando para lá e para cá, mas não tem o real sentido do valor do andar com Cristo, do estar em Cristo, do permanecer em Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja? É pensando nisso que eu quero fazer 3 destaques sobre esse permanecer. Primeiro, permanecer aqui como conceito está ligado a um acordo e não apenas a um acerto. Repito, o permanecer que Jesus está falando, do texto da videira, não está ligado apenas a um acerto, está ligado a um acordo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20: pois quantos forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele também o amém. As promessas feitas em Deus tem o sim e tem o amém. Ela não tem só o sim, ela também tem o amém. Sabe por quê? Porque quando tem apenas o sim, ela faz parte de um acerto. A Bíblia diz: como andarão 2 juntos se não houverem entre eles acordo? A Bíblia é um livro de acordo e não de acerto. Muitas pessoas, elas fazem acerto de contas, elas fazem combinação, elas fazem ajustes, mas elas não andam em acordo. Elas fazem alguns ajustes para poder trabalhar junto, elas fazem alguns acertos para o casamento funcionar, por causa de questões financeiras. Elas estão casadas, mantendo uma relação só para não separar, porque às vezes a separação traz um prejuízo financeiro, mas o casamento já foi faz tempo. Então eles estão vivendo um acerto e não um acordo, porque o acordo tem a revelação das 2 partes de Deus. Como andarão 2 juntos se não houver acordo? Permanecer em Cristo, você tem que estar em acordo com Cristo. Essa expressão, em mim, permanecei em mim, tem a ver com um acordo e não apenas com um acerto. Mateus 18:20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso aqui é um acordo entre 2 ou 3 que vai se reunir para um fim, para um objetivo comum, que é adorar o Senhor. Nós podemos estar reunidos aqui em 2 ou 3 ou mais e não estarmos em acordo. Nós poderemos estar 200, 300 pessoas aqui dentro dessa nave e não estarmos em acordo, porque a minha adoração não concorda com a sua, ou a sua não concorda com a minha. Nós estamos apenas debaixo de um acerto religioso, de uma tentativa de
suportar um ao outro. Isso não tem a ver com permanecer em Cristo. Quando Cristo fala para os discípulos, permanecei em mim, Cristo está falando de algo de dentro, e não apenas de um contrato, e não apenas de uma espécie de um documento que faz eu permanecer junto contigo, mas não estou em você, só por causa de trabalho, só por causa de algo que vai beneficiar as duas partes, mas não há um acordo santo. O texto de Mateus 16:19 diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui tem que ter acordo na terra, senão não liga nada. Quando Jesus fala isso aqui para os discípulos, Jesus fala isso debaixo de uma revelação que ele dá para Pedro. Ele dá para uma revelação da igreja. Ele diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vou dar a você a chave, e o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e o que desligar será desligado no céu. Presta atenção, a sua oração, a minha oração, ela não liga nada no céu se não tiver em acordo. Não passa do forro da igreja, não passa do teto da sua casa, se a nossa oração não estiver em acordo. Esqueça essa conversa. A sua oração não passa do teto se não houver acordo. Ah, mas eu tolero. Para com esse negócio. Acordo não é tolerância. Acordo não é suportar. Acordo não é aguentar. Acordo é entrar em mim e eu entrar em você. Dá um glória a Deus logo. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem a ver com o texto, no sentido de nós andamos muito com a politicazinha da boa vizinhança, mas em acordo que é bom nada. Estou de acordo com a sua oração, meu irmão. Eu estou de acordo com a sua busca. Eu estou de acordo porque a sua busca está visando o reino de Deus, a minha busca também visando o reino de Deus. Então aqui, quando a Bíblia vai tratar o fruto, essa questão do fruto aqui, nesse sentido do fundamento permanecer, aqui é o que menos importa, porque o fruto aqui vai depender desse resultado, de permanecer em Cristo ou não. E a gente fica às vezes discutindo a questão do dar fruto, e o texto não é especificamente somente, ou seja, a prioridade do que Cristo está querendo dizer não é o dar fruto, é ser o fruto. Porque permanecer em mim não é que você vai dar fruto, é que você vai ser o fruto. Que tipo de fruto que você vai produzir? O fruto segundo a videira. Você é um ramo da videira. Se você permanecer nela, você vai produzir esse fruto. E esse fruto que você permanece não é o fruto do ramo, porque o ramo em si mesmo não produz fruto. O fruto que o ramo produz é o fruto da videira. Tem a ver com a videira. Se você estiver fora dela, você não produz nada. Tem que ter acordo com a videira. Tem que estar ligado. Esse permanecer a mim tem a ver com um acordo e não apenas com um acerto. Segundo, esse permanecer tem a ver está ligado a uma verdade posicional. João 15:2, olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Oh glória! Então o texto está dizendo assim, olha, estando em mim. E eu gostaria de concentrar a minha explicação mais nesse em mim. Todo ramo que estando em mim. Cristo está dando a revelação limpa, nítida. Cristo não está falando nem de um enxerto. Porque se Cristo estivesse falando pelo menos de um enxerto agora, a gente até entendia essa questão de ligar o externo. Não, Cristo está falando de algo amalgamado. É questão de alma. É questão de relação muito íntima. É você nele e ele em você. E todo o fruto que você produzir vai ser o fruto que Jesus também produziu.
você vai dar fruto que Jesus produziu. Jesus mesmo falou isso. Vocês vão fazer obras maiores. Jesus falou. Então esse estar ligado é uma verdade posicional, é questão de posicionamento. Esse estar em mim é questão de posição. Estar em Cristo é questão de posição. Se é questão de acordo, é questão de posição também. Não é apenas dar, é ser o fruto. Quando você assume essa posição em Cristo, Deus, o Pai, te trata como Ele trata o próprio Cristo. Você quer ser tratado como Cristo? Você quer ser tratado como Jesus foi pelo Pai? Quando você assume essa posição em Cristo, você é tratado como Jesus também é tratado. Porque você é um ramo da videira, e se Ele trata a videira, Ele se responsabiliza com os ramos. Aleluia, igreja. E eu tenho um exemplo para compartilhar sobre essa verdade posicional. Suponhamos que você pega o seu carro hoje e fala: eu vou lá para Brasília, e vou, do jeito que eu chegar lá, eu vou entrar no portão principal da casa, do Palácio do Planalto, e vou lá e vou conversar com o presidente da República. Quando você chegar no portão principal do Palácio do Planalto, se é que você vai conseguir chegar lá, tudo bem. Mas se chegar lá no portão principal, você entra? Entra? Quem acha que entra? Por conta, ninguém te chamou, nada, não avisou nada. Você chegou lá, meteu o carrão, vou falar com o presidente da República. Chegou lá no portão principal da casa, do palácio, né, do palácio presidencial, e vai entrando para ver se o guarda vai abrir o portão para você passar. Entra. Mas e se o presidente da República, você estiver lá fora, e ele mandar o carro presidencial te buscar? Aí vem o motorista, você entra dentro do carro presidencial e o carro vai. Alguém vai perguntar por que você vai passar lá? Quando o carro apontar lá no portão, o guardinha vai fazer: você vai passar. Você vai parar lá na sala, lá no lugar onde o presidente está, e vai conversar com ele, porque ele mandou o carro dele te buscar. Você tem que descobrir a sua posição em Cristo, senão não tem porta aberta para você. Não é apenas vir a Jesus, não é apenas seguir a Jesus, é permanecer em mim. Não é apenas vir ou seguir, é permanecer em mim. Se você estiver nele, você entra lá. Não, por isso que tem muita porta nossa que não abre, irmão. Eu estou todo desposicionado. Eu estou fora de posição. E fora de posição, porta não abre. Não tem fruto para quem está fora de posição. Está um galho seco, jogado ao vento, não frutifica. Dá um glória a Deus. Essa posição coloca a pessoa no relacionamento correto com Deus. Por exemplo, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo. Por exemplo, aí quando você está posicionado em Cristo, você descobre que o seu relacionamento não é mais de condenação com Deus. Você não chega diante dele com vergonha. Você não chega diante de Deus e olha para ele e fala: ai meu Deus do céu, estou tudo arrebentado, estou assim, estou pecado. Não, se você está em Cristo, quando você vai falar com Deus, o seu relacionamento é de intimidade. A relação é franca, é tranquila. Você descobre que nele você não tem condenação. É por isso que você flui. Você flui estando em Cristo. E a revelação é que você não tem mais condenação. Você descobre o seu relacionamento com Ele. Sabe por que muita gente se sente condenada? Porque ainda não se posicionou em Cristo. Por isso que você sente essa condenação sobre sua vida. Por isso que o diabo lhe acusa. Por isso que o diabo fala: por aqui você não passa. Esse portão eu não abro. Ele está trancado.
eu não te reconheço. Agora, quando você está em Cristo, ninguém barra você, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta a mão e dá uma glória a Deus. O apóstolo Paulo diz a respeito desses frutos e dessa verdade posicional, porque nós interpretamos esse texto e esse contexto de João 15, sabe como fruto que nós, a partir de nós mesmos, produzimos. E quantas vezes eu já posso ter ministrado, ou outras pessoas ministrado isso aqui, a respeito de um fruto que tem a ver mais com trabalho do que com essência. Esse fruto que Jesus está falando, com essa premissa de permanecer nele, tem a ver com caráter, tem a ver com posicionamento, com acordo entre nós e Cristo, mais do que trabalho. E a gente olha para o texto no viés do trabalho. Olha, irmão, você tem que frutificar, você tem que dar fruto a todo custo. Mas não vai dar fruto, porque está fora, não está permanecendo, não está em Cristo. Como é que você quer que alguém que não está em Cristo dê fruto? Como que na minha mente eu posso exigir fruto de quem está fora de Cristo? Como? Então esse texto vai trabalhar primeiro essa questão do fruto que tem a ver com o caráter, com a nossa identidade, com o nosso interior. Paulo fala isso, Gálatas 5, 22 e 23 trata do fruto do Espírito. E qual é o primeiro fruto que você tem que dar antes de você produzir fruto lá fora? Como almas para o Senhor. Qual é o fruto que você tem que dar? É o fruto de Gálatas 5, 22 e 23. Esse é o fruto que o crente tem que entregar, que é o fruto do ramo que está em Cristo. Está escrito em Gálatas assim, 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas permanecer, essa é uma verdade posicional. Isso é posição, irmão. Você tem que tomar posição e começa a dar esse fruto aqui. Se você está em Cristo, é esse tipo de fruto que você vai produzir. Você produz esse fruto. Esse fruto é gerado automaticamente quando você está em Cristo. E a partir daí, a sua vida se torna frutífera em outros ambientes. Mas primeiro é aqui. É o frutificar do caráter de Cristo, do caráter do Espírito, no amor, na paz, na alegria, na bondade, na benignidade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Esse é o fruto. Quem me entende, diga glória a Deus. O fruto é o propósito do ramo, mas não é a responsabilidade do ramo. Olha para mim, o fruto é o propósito do ramo, mas não é a responsabilidade do ramo. A responsabilidade do fruto é da videira. Basta que o ramo esteja permanecendo nela. Repito, para você pegar essa revelação no seu espírito. O propósito desse fruto é do ramo. O ramo, mas não a responsabilidade. O ramo não tem responsabilidade de dar fruto. Ele tem responsabilidade de permanecer na videira. Você é um ramo? Olha para mim aqui. Todos os ramos. A responsabilidade do fruto não é sua, não. Basta você estar na videira que você frutifica sem esforço. A videira se responsabiliza pela seiva para que o ramo frutifique. E aí o ramo frutifica sozinho, por conta. Por quê? Porque a videira está alimentando os ramos. O ramo está ligado nela. Então o propósito de dar fruto é seu, sim, como ramo. Mas a responsabilidade é da videira. Aleluia.
E a videira é verdadeira, ela não nega. Por isso que Cristo falou: eu sou a videira verdadeira. Ela não nega fruto, irmão. Ela não nega seiva, ela não nega alimento, ela não nega a provisão, a unção, a porção. Ela vai alimentando os ramos, e os ramos vão ficando fortalecidos, e os ramos vão frutificando para a glória de Deus. E por fim, o permanecer está ligado a uma conexão vital com Jesus Cristo. Está ligado a um acordo e não um acerto. Está ligado a uma verdade posicional, é questão de posição sua e minha, mas está ligado também a uma conexão. Essa conexão tem a ver com o que está escrito no verso 7 até o 9. Vamos ler 15, 7 ao 9. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Aqui o cristão começa a dar fruto. O fruto que o cristão começa a apresentar aqui, irmãos, é o fruto das qualidades da videira. A videira é boa? É verdadeira. Ela falou que é verdadeira. Você acha que você vai frutificar? Se você está ligado nela, você vai dar um fruto ruim? Eu não entendo esse negócio de crente dando fruto de um caráter deturpado, se ele diz que está ligado à videira. Se você me diz que está ligado à videira e o fruto do seu caráter é deturpado, tem alguma coisa errada, hein? Não condiz com a videira, porque a videira é verdadeira. E o ramo não pode produzir um fruto falso de uma videira verdadeira. Uai. Você já imaginou uma videira tá ali, toda encharcada de água, junto às correntes, e o ramo da videira, ao lugar de dar uva lá no cacho, lá, começa a produzir uma goiaba? Aí você chega e fala: isso aqui não é para dar uva? Por que está dando outro tipo de coisa? Eu não entendo não esse desvio funcional do caráter de alguns cristãos que se dizem ligados à videira. Eu não entendo isso não. O fruto, presta atenção, o fruto que eu, você, que estamos ligados na videira devemos dar, é os frutos das qualidades e do caráter da videira, do caráter de Cristo. Cristo é a videira, eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Seu fruto é assim, tem que ser do caráter de Cristo. E aqui eu quero listar 4 resultados a respeito dessa conexão vital. Primeiro, orações respondidas. Quando a conexão, quando esse permanecer se tornou uma conexão sua, que é ramo, com a videira, as suas orações são respondidas. O texto diz: permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. 7, pedireis tudo o que quiseres. Aí você pode orar. Pode orar. Pedireis tudo o que quiser. Uma vez o irmão me perguntou: pastor, esse versículo não está errado esse negócio aqui? Porque está dizendo: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Mas eu peço e não acontece. Eu falei: porque você não permanece. O dia que você permanecer, pode pedir sem dó, porque Deus não mente, a sua palavra é verdadeira. O problema é que nós somos flutuantes. O problema é que nós somos vulneráveis. Falamos que estamos na videira quando não estamos. Oscilantes na fé, na intimidade. Não temos uma conexão vital. Irmão, nós de vez em quando perdemos a conexão.
com o céu, com a videira. Você já imaginou? Se perder a conexão, não envia mensagem. Quando você está sem conexão da internet, tem como mandar mensagem? Tem o 4G, tudo bem, mas enquanto não tem o 4G? Agora está chegando o 5G, né? Que é para cuidar da vida dos outros, tudinho no mundo inteiro. Tudo bem, quando não tem, você envia mensagem? Seu celular recebe mensagem sem internet? Se o outro tiver crédito, você visualiza para abrir? Assim é com Deus. Se nós estivermos sem conexão, nós não podemos mandar mensagem para o céu e nem receber mensagem do céu. Por quê? Porque a oração não é respondida. Está escrito na Bíblia: se você permanecer conectado comigo e as minhas palavras permanecer conectado com você, as orações estarão sendo respondidas em 1, 2, 3. Pronto, está respondido. Aí você disca para o céu. Agora você está sem conexão com o céu. Fala o anjo Gabriel: não poderei enviar a sua resposta de oração. Por isso está cheio de crente que não tem resposta. Por isso que está cheio de igreja, ministério, pastor, gente crente que não tem resposta. Perdeu a conexão. Acabou. Permanecei em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser. Oração respondida. Segundo, Deus é glorificado. O texto está dizendo: nisto, verso 8, é glorificado meu Pai. No que? Quando você apresenta fruto das qualidades e do caráter de Jesus, o nome de Deus é glorificado. Não é quando você ganha gente para Jesus, não, tá? Ô irmão, olha para mim aqui, irmão. Ganhar gente para Jesus e a evangelizar é responsabilidade nossa também. Mas Deus não é glorificado apenas nisso. Isso gera alegria no coração de Deus, mas a glorificação no coração de Deus, ela acontece quando você frutifica o caráter de Cristo na terra. E Ele olha e fala: está vendo meu servo Jó? Ó como é que glorifica o nome de Deus. Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Deus gosta de dar testemunho a seu respeito. Ele gosta de quando o diabo tenta, o diabo ou o mundo te tenta, você consegue romper. Ele fala: está vendo meu filho? Esse glorifica, o fruto do caráter dele me glorifica na terra. O fruto das qualidades dele me glorifica na terra. Está vendo meu filho? Não é só ganhar não, mas tem gente que vai ganhar o mundo, vai perder a vida dele. Aí o cara vai chegar lá no dia lá, entendeu, irmão? Oh Deus, oh Jesus, no teu nome eu expulsei demônio. Olha o perfil de gente que vai chegar lá no dia, para você ver se não parece conosco. Eu expulsei demônio no teu nome, tá, Jesus? O que mais você fez? Curei enfermos. Isso não é coisa de crente? Não é crente que expulsa demônio? Quem expulsa demônio não são os crentes, os pastores, os líderes, os crentes? Quem cura enfermo no nome de Jesus não é crente? Sabe o que Jesus falou para esse tipo de gente que era crente, que era líder, que era pastor, não sei o que, que expulsou o demônio, que repreendeu um monte de coisa e curou? Jesus falou: não conheço vocês, o nome não está na lista, a conexão caiu faz tempo. Então o fruto não significa eu ganhar o mundo. Ganhar tem que ganhar, temos que evangelizar. Precisamos ser instrumento de Deus na vida dos outros. Mas nós só seremos instrumento na vida dos outros quando nós permanecermos na videira. Porque quando você automaticamente permanece na videira, é inevitável o fruto. Você está aqui recebendo da videira verdadeira e aqui o ramo está frutificando, ganhando gente. O próprio testemunho de caráter começa a ganhar as pessoas. O
a própria vida sua como um testemunho vivo começa a influenciar as pessoas. O problema, irmão, é que nós estamos com uma geração de cristãos que quer ganhar os outros com a vida tudo arrebentada, quer ganhar vidas por aí no meio da rua pregando, tudo fora da videira, tudo distante, galho velho seco. Você quer ganhar os outros tudo torto, você está secando e quer ganhar os outros. Esquece esse tipo de fruto agora. Frutifica o caráter de Cristo dentro de você, porque aí automaticamente o fruto aparecerá. Está escrito. Agora veja bem, o terceiro resultado dessa conexão vital. Eu falei orações respondidas, Deus glorificado. E aqui eu escrevi assim: fruto inevitável. Não está escrito realmente no texto, mas a gente compreende que o fruto vem. Esse fruto externo é inevitável, ou seja, não forçado. Você já viu um ramo tentando produzir gemendo? Agora vai. Não, irmão, a igreja não produz assim não. Quando a igreja está sadia, está ligada na videira, começa a vir gente aos montes. É Deus que envia o povo. Fala, rapaz, aquela igreja é boa. Rapaz, ali os crentes são ali aqueles crentes não fofoca, aqueles crentes não brigam com o outro, ficam enjoados. Aqueles crentes ali é tudo aqueles crentes ali morreram para Cristo, morreram para eles, nasceram para Cristo. Morreram a carne deles, morreram. Eles tem algum problema? Tem, mas eles resolvem rápido. É uma igreja boa, é um crente bom, é um vizinho bom, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Tem fruto, tem conexão com o céu. Ninguém me engana, irmão. Quem tem conexão com o céu é diferente. Então seja diferente. Baixa essa guarda. Você não é isso. Se você está forçando para dar um fruto, se você está fazendo força para o seu fruto aparecer, você não está conectado. E por último, alegria transbordante. É gerado uma alegria profunda e sincera. Isso traz completa segurança e confiança. Quando nós estamos ligados à videira, nós temos alegria. E nós temos confiança e segurança que nós não vamos decepcionar a videira. Nós nos tornamos discípulos. E ele diz no verso 9: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei em mim. Alegria do coração de Deus e alegria da minha parte, como ramo frutífero. Alegria transbordante. Como que está o seu coração? Como está a sua vida? Fica de pé para vamos orar. Ninguém está exigindo um fruto seu, porque ninguém precisa exigir fruto de quem está ligado na videira. Você está conectado em Cristo, você vai frutificar. Pastor, tem como frutificar em 2021? Parece que vai vir crise de novo. Não, esquece crise. A crise começou faz tempo. Nós não dependemos de crise para frutificar. Nós estamos ligados na videira, não é na crise. Você está ligado em quem? Na videira ou na crise? Você está ligado na videira ou no Bolsonaro? Você está ligado na videira ou em algum partido político? Ou no prefeito? Você está ligado a quem? Na videira? Se você estiver ligado na videira, você vai permanecer na videira, você vai frutificar o caráter e as qualidades da videira. Vamos tocar aquela canção? Vocês já vieram com alguma? Vieram com alguma? Se vieram, pode tocar. Eu gostei muito da primeira que vocês tocaram hoje. Eu quero convidar os irmãos para fazer uma reação aqui diante dessa palavra. Falta 10 minutos para as 9. 9 horas nós vamos terminar. Por favor, pega esse gasofilaço para mim. Qual é a reação sua diante dessa palavra? Eu não estou exigindo de você um fruto que você não consegue dar. Eu não posso exigir de mim um fruto, porque o fruto aqui é resultado da minha permanência em Cristo. Não tem porta aberta para quem não está nele. É dentro. Você não está fora.
Por isso que Jesus, a partir desse capítulo 15, enviou, ele fala do envio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é um Deus externo, é um Deus interno. Permanecei em mim. Quando Cristo está falando permanecer em mim, ele no capítulo 16 vai falar do envio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus em mim é o Espírito Santo, Ele é em nós. Por isso que Cristo falou assim: convém que eu vá, é melhor até que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Olha para você ver, tem alguma coisa melhor do que Jesus, ou do que sua presença? Ele disse: tem a presença do Espírito dentro de você, porque eu sou o Emanuel, estou convosco, Ele virá e ficará em vós. Então melhor do que o Emanuel é o Espírito Santo, porque o Emanuel é Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Aleluia. Vamos adorar? Emanuel é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Você quer vir aqui na frente para nós adorarmos a Deus? Vamos glorificar. Dá um passo aqui na frente, faz uma reação com essa palavra. Primeiro fruto seu é fruto de caráter, depois você ganha pessoas. Por quê? Porque automaticamente seu caráter vai denunciar quem você é. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo chega mais pra frente, você que veio adorar a Deus. Confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo bom, E mesmo sendo pó, levanta a mão. com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Ô, glória! Joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Toda a igreja, todo joelho. Dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Toda a igreja. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Canta, povo de Deus. teu santo nome.
todo ser confessará, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. e mesmo sendo pó, toda a igreja, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. O joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Alabarabacandalabaséria, andalabas. Ô glória! Ô glória! Ao ouvir teu nome, ô glória! Teu santo nome, oh meu Deus! Todo ser confessar.